Tudo bem, meu caro Thiago? O clima aqui você pode imaginar, né? Um clima de luto, de velório, porque conversando com as pessoas, dificilmente algo vai ser recuperado. E o que me diziam algumas pessoas aqui no Museu Nacional é que boa parte da redundância, ou seja, né, dos arquivos que estavam salvos, eles estavam salvos, infelizmente, em sua boa parte aqui mesmo dentro, né, do museu. Ou seja, as fotografias, aquele material que parcialmente foi digitalizado, também estava aqui dentro, ou seja, são 2, 3 perdas em uma só. Nesse momento aqui atrás, não sei se está para ver a imagem, mas o Corpo de Bombeiros está preparando o uso de drones para ver se ainda há focos de incêndio no 3º andar do Museu Nacional. Conversei agora há pouco, meu caro Thiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, com um professor, Ricardo Ramos, que era do Departamento de Paleontologia e também de Geologia aqui do Museu Nacional, e ele relatou em breves, mas importantes palavras, a situação de penúria que vivia o Museu Nacional, que se transformou em cinzas, em chamas, com o incêndio que começou neste domingo à noite. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. A parte elétrica, inclusive, houve uma obra há uns 15 anos atrás, onde toda a estrutura elétrica foi modernizada, né? Tinha cabeamentos mais modernos e tal, mas aconteceu, né? Você não tinha o sistema de combate. Tanto que os bombeiros chegaram aqui, não tinha água. Os bombeiros praticamente assistiram o incêndio. Não havia água para combater o incêndio. Esse, então, o professor relatando aí parte das agruras, né, das dificuldades vividas pelo Museu Nacional. O clima, como eu disse, é de muita tristeza. Os funcionários que chegam para trabalhar sabem que hoje não tem dia de expediente, mas é um dia literalmente de velório do Museu Nacional, que foi praticamente todo destruído, e os relatos que vêm lá de dentro dão conta de quase nada, ou muito pouco, sendo salvo de um acervo de uma coleção com mais de 20 milhões de peças, companheiros. Ô Viga, você continua com a gente, continua com a nossa imagem também, porque a gente segue para Londres, a repercussão internacional. Ulisses Neto em áudio e vídeo, trazendo as informações. Ulisses. Oi, Thiago, bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Até começo parafraseando o colega João Paulo Chalona, que escreveu agora há pouco no Twitter: cadê o presidente da República? Você já vai lá para a porta do museu também? Porque imaginem se acontece algo desse tipo no Louvre, onde estaria o Emmanuel Macron, aqui no British Museum. O país ia parar, sem dúvida alguma, se o Museu Nacional fosse reduzido a pó, né, a cinzas, como aconteceu no Brasil. E aqui eu acho que até é redundante eu falar para vocês o quanto os europeus são fascinados por museus, por coleções de arqueologia, preservação da história, especialmente os britânicos, né? Então isso até justifica a repercussão que este incêndio no Rio de Janeiro teve aqui na Europa. Praticamente todos os grandes jornais falando sobre o assunto hoje. A BBC até destaca que a maior parte dos 20 milhões de itens que faziam parte do acervo do museu acabou destruída, como relatou o Viga, incluindo o fóssil Luzia, o esqueleto mais antigo já encontrado nas Américas. Muita lamentação aqui na Europa também, e a correspondente da estatal britânica no Rio diz que o incêndio é uma metáfora cruel, não apenas para a cidade mais famosa do Brasil, mas como para toda a situação em que o país se encontra, com violência crescente, profundo declínio econômico e corrupção política, combinados para transformar o Rio de Janeiro em uma mera sombra do que um dia a cidade já foi. Essa repercussão ela se espalha por outros jornais também. O Guardian fala sobre como faltou dinheiro para manter os hidrantes funcionando, né? E sobrou para a construção do Museu do Amanhã. Ainda também, aqui na Inglaterra, o Financial Times fala sobre outras questões relacionadas à dívida pública no Brasil crescente e como isso tem um impacto nos serviços que são prestados à sociedade. Na Espanha, o El País destaca a percepção da comunidade científica de que o incêndio é um reflexo da negligência do Brasil com a sua memória também. O jornal madrilenho lembra que este não é o primeiro incêndio em museu no Brasil, né? Em 2016, a Cinemateca Nacional em São Paulo pegou fogo. Foram perdidas cerca de 1.000 obras da coleção de filmes latino-americanos, também sem contar o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, um ano antes, na capital paulista. Então, para fechar, o Le Monde, na França, lembra que 200 anos da história brasileira viraram cinzas nas chamas que consumiram o palácio que um dia abrigou a família real portuguesa e também a imperial brasileira. Tchau.
Tá certo, Liz. Se você volta já com outras informações, e professor Vila, acho que a gente pode dar alguns nomes aqui. Isso é descaso dos últimos anos. Então, você pega os governadores do Rio, a Rosinha Garotinho, Antony Garotinho, Sérgio Cabral, que não fez nada para que essa situação mudasse, e o responsável pelo museu fala em 15 anos que foi trocada a rede elétrica. São 15 anos, tinha que ser trocado de novo, imagino eu, né? Claro, e o governador atual Pezão passa pelos ministros da Cultura, claro, pelos ministros da Educação, passa pela reitoria do UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, são muitos os responsáveis. Agora, é inacreditável, eu vou ler só um trechinho de um Twitter do prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella, aquele que a gente nunca sabe onde ele está, né? Ele some, vai para o exterior, volta. Diz ele o seguinte sobre o incêndio do Museu Nacional, um negócio inacreditável, mas é palavras dele. Abre aspas. Trágico incidente que destruiu um palácio marcante da nossa história. É um dever nacional reconstruí-lo, das cinzas, recompor cada detalhe eternizado em pinturas e fotos. E ainda que não seja o original, continuará a ser para sempre a lembrança da família imperial que nos deu a independência, o império, a primeira Constituição e a unidade nacional. É inacreditável. Ele é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ele imagina que primeiro que só tinha pinturas e fotos, ele nem sabe de todo o acervo, tudo que nós lemos aqui, 5 milhões de exemplares de coleção de insetos, as múmias, as ruínas que vêm da Roma Antiga, da Etrúria ainda, e etc, né? Ele imagina que é possível reconstruir, então nós vamos fazer um museu de cera, museu tipo de cera. Madame Tussauds. Ele imagina que é isso. E ele acha que só tinha pinturas e fotos. Então agora nós vamos reconstruí-lo das cinzas. Ele não tem mínima ideia de museologia, nada. É um homem ignorante, uma topeira, né? E que governa o Rio de Janeiro. É inacreditável. Então ele acha... E aí ele resolve falar da família imperial, ele nem sabe direito do que está... O que tem de ver a unidade nacional e o Museu Nacional? Ele fala que graças a... E não tem vinculação nenhuma entre um fato e outro, tal, absoluto desconhecimento. Esse sujeito que é bispo de uma das religiões que existe agora no Brasil, o Brasil é o país das religiões, né? Que é uma religião multinacional, inclusive. Esse idiota fala sobre isso e não tem a mínima ideia da importância do Museu Nacional. É a esses que o país está entregue, a governadores, prefeitos, ministros, e o presidente da República que soltou a nota ontem, pífia também, e há muitos que nem sabem da importância. A omissão dos presidentes também, né? Também, né? De passou, vão passar pela Dilma, passar por Lula, eles não têm a mínima ideia, e foi bem dito pelo Ulisses, porque de manhã eu estava justamente pensando nisso. Imagina se fosse no Louvre, né? Quem vai ao Louvre vê todas as dos últimos 20 anos, o que foi feito, a pirâmide, toda a mudança da entrada, toda a conservação, etc. Os museus na Inglaterra, etc. Sem passar por Espanha, Portugal e por aí vai, né? Pela Alemanha. E não precisa ir longe. Vai ao México e vê como é que é o Museu Nacional de Antropologia, né? Só para ter uma ideia do significado do Museu Nacional de História que fica lá no Palácio de Chapultepec, etc, né? Quer dizer, o descaso, mas por que tem esse descaso? Isso que a gente tem que entender também. Os políticos, isso não tem importância nenhuma, mas para grande parte da população não tem importância nenhuma. E para a elite rastaquera que não gosta que eu falo elite rastaquera, eu falo toda hora, né? Que não tá nem aí, que acha isso absolutamente irrelevante, né? Se você explicar o acervo que tinha lá, ela responde assim, a elite rastaquera. E daí? E daí que, em termos... de Egito Antigo, o maior acervo que tinha na América Latina era justamente no Museu Nacional. Era, porque desapareceu, mas segundo o prefeito do Rio de Janeiro pode ser resolvido. Basta recompor cada detalhe.